Hoje vamos falar sobre as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla, incluindo a Tesla ocupando as primeiras posições nos índices de carros fabricados nos Estados Unidos, o que os próprios dados da Tesla dizem sobre um recente acidente com o Autopilot, a SpaceX batizando sua nova frota de satélites de IA, a OpenAI desenvolvendo seu primeiro chip, uma nova caminhonete elétrica de $25 mil e muito mais. Então vamos lá. Hoje, a Tesla conquistou os 2 primeiros lugares entre os carros mais americanos disponíveis. No índice American Made da Cascom, o Model 3 ficou em primeiro lugar e o Model Y ficou em segundo lugar. O índice classifica os carros conforme a quantidade realmente fabricada e produzida nos Estados Unidos. Ele analisa onde o carro é montado, a porcentagem de peças dos Estados Unidos e Canadá, a origem do motor e transmissão e quantos a montadora emprega na fabricação no país. O modelo 3 é fabricado em Fremont, Califórnia, e o modelo Y é fabricado em Fremont e Nadiga, Texas. E eles foram os únicos 2 carros elétricos em todo o top 10. A Tesla lidera há 6 anos seguidos, mostrando que não é coincidência. Eles são a montadora de carros mais americana há anos, apesar das discussões sobre a empresa. Este ano, menos veículos elétricos se qualificaram que no anterior. Com o Model S e Model X descontinuados pela Tesla e outros elétricos fora de linha, menos veículos são elegíveis, destacando ainda mais as 2 primeiras posições. Isso também vai além dos próprios carros. O índice mede quantos funcionários uma empresa tem na produção de veículos. A Tesla fabrica todos os carros vendidos nos Estados Unidos, na Califórnia e no Texas. Muitas marcas vistas como totalmente americanas produzem grande parte de seus produtos no México ou Canadá. Acho surpreendente que os 2 modelos mais vendidos da Tesla sejam os carros mais americanos nas ruas, contrariando a ideia comum de que Tesla ou carros elétricos não são realmente americanos. Próxima notícia de hoje. A Cybertruck acabou de se tornar a única picape a receber o prêmio máximo de segurança concedido pelo IHS, o Top Safety Pick Plus de 2026. Ela obteve nota máxima de bom nas 6 categorias de colisão e segurança do IHS, incluindo os testes atualizados de impacto frontal e lateral. Seu sistema padrão de prevenção de colisão evitou todos os pedestres nos testes, tanto de dia quanto à noite. Ela já tem classificação geral de 5 estrelas do governo federal, NHTSA. A Cybertruck é a única picape com prêmio máximo do IHS e nota 5 estrelas do governo federal. Isso é impressionante para uma caminhonete que muitos zombaram pela aparência. Muito disso se deve à construção. A carroceria de aço inoxidável e o conjunto de baterias baixo e pesado deixam o veículo rígido e difícil de capotar, enquanto os sistemas de segurança por câmeras fazem o restante. Mas vale ressaltar que muita gente acha que um carro rígido, duro e firme vai ser mais seguro em geral, mas a Cybertruck é o melhor dos 2 mundos nesse caso. Ela tem essa rigidez quando necessário, mas também possui zonas de deformação e tudo o que é preciso para passar nesses testes com tanta excelência. Novidades sobre o preço da Cybertruck. A versão mais barata está finalmente chegando aos clientes. A Tesla iniciou a entrega da versão básica da Cybertruck com 2 motores e tração 4x4 aguardada por muitos. Infelizmente, o preço tem sido instável. Inicialmente era uma reserva de $40 mil, mas no lançamento já estava em torno de $70 mil no site da Tesla. Ela custa menos que a Tri-Motor e a Dual Motor Premium, mas ainda não é barata. Mesmo assim, a demanda parece real. A Tesla colocou Cybertrucks usados à venda em seu site e vendeu tudo em cerca de 5 ou 6 horas. Se você pediu a versão Premium, o prazo também foi adiado para outubro ou novembro. Parece que estão priorizando a versão dual motor mais barata, e tomara que o preço volte para $60 mil. Próxima notícia. Você deve ter ouvido sobre o acidente de um Tesla que bateu em uma casa e resultou em uma morte. Sem dúvida é uma tragédia, e vou tratar disso com cuidado, pois a maneira como foi noticiada revela muito. O motorista contou aos agentes do xerife que o carro estava no piloto automático ao sair da estrada, tornando-se manchete em quase toda parte. Alguma versão de Tesla no piloto automático bate em uma casa e tira uma vida. Para muitos seguidores da Tesla, especificamente, eles tiveram problemas com essas manchetes imediatas porque parecia algo que provavelmente não aconteceria com o sistema de piloto automático, e reportar essa manchete dizendo que o piloto automático causou esse acidente poderia ser muito irresponsável. A Tesla respondeu com dados do carro. O chefe de IA da Tesla, Ashok Ahluwalia, postou que o motorista, abre aspas, anulou manualmente a direção autônoma ao pressionar o acelerador até 100% do pedal do acelerador nessa área residencial. Eles atingiram uma velocidade de 117 km/h durante o acidente e continuaram com o acelerador pressionado mesmo após a batida. No Tesla, pressionar o acelerador anula o sistema, e o carro obedece ao comando do seu pé.
Mesmo com Full Self-Driving ou Autopilot ativados, ao pisar fundo no acelerador, é o humano que controla a velocidade, não o software. Muita dessa cobertura parece ignorar completamente isso, ou simplesmente não incluir esse contexto no título. Elon Musk acrescentou sua própria opinião dizendo: "Isso não faz sentido, o FSD dirige devagar em ruas de bairro, e esse foi um acidente em alta velocidade, e isso está de acordo com o que os dados mostram. O sistema não atinge 73 milhas por hora sozinho em uma rua residencial." Para ser justo, isso ainda está sob investigação. Os relatos da Tesla e do motorista aguardam verificação. A NHTSA, órgão federal de segurança, abriu uma investigação especial sobre o acidente 2 dias após o ocorrido, enquanto a Tesla já enfrenta outra revisão federal maior, envolvendo cerca de 3,2 milhões de veículos. O escrutínio sobre essa empresa é real e contínuo. Para ser justo, a Tesla divulga dados reais de segurança. A Shock ressaltou que, em mais de 10 bilhões de milhas, o sistema de direção autônoma da Tesla mostrou-se muito mais seguro que motoristas humanos, com dados das rodovias europeias sendo especialmente positivos. É justamente por isso que a cobertura descuidada é tão frustrante, porque ela confunde o que é, de fato, uma questão real de segurança. Já vimos esse exato problema acontecer antes, na verdade, várias vezes com a Tesla. Houve um acidente anterior no mesmo condado do Texas em que as primeiras reportagens culparam o piloto automático, e quando os investigadores federais terminaram seu trabalho, eles descobriram, abre aspas, que não houve uso do sistema Autopilot em nenhum momento. A correção obviamente não teve a mesma repercussão das manchetes originais. Há um claro duplo padrão na cobertura desses temas. Na mesma época, o carro elétrico de outra montadora sofreu um grave acidente, mas as manchetes não mencionaram a marca ou o software. Com a Tesla, o nome da empresa e Autopilot já estão nas manchetes antes de qualquer análise, e as pessoas aceitam como verdade. Agora, é claro, eu adoraria um mundo onde essas manchetes contassem toda a verdade, onde dissessem que o motorista afirmou estar com o Autopilot ativado ou algo assim, mas essa realmente não é a realidade em que vivemos com as manchetes, as redes sociais e tudo mais. E isso fica ainda mais evidente alguns dias depois que isso aconteceu, porque um dia inteiro após a Tesla divulgar os dados do veículo, várias dessas matérias originais, claro, não foram atualizadas de forma alguma. Então, milhões de pessoas leram que o Autopilot levou um carro para dentro de uma casa, e só uma pequena fração delas chega a ver a parte em que os dados mostram que o motorista estava com o pé no acelerador o tempo todo. Acho que esse é o contexto importante, pois tecnicamente eles não estão noticiando errado. O Autopilot parecia mesmo ativado, então tecnicamente não dá para dizer que estava desligado no acidente, mas é importante saber que pisar fundo no acelerador sobrepõe completamente o sistema. Já ouvi pessoas dizendo que isso é um design ruim, pois é possível pisar no pedal errado e anular tudo o que acontece. Mas foi assim que o sistema foi projetado e parece ser a melhor forma. No fim das contas, por enquanto ainda é supervisionado, o motorista humano é o responsável e quem pode anular completamente esse sistema se algo der errado. Não é isso que você quer? Você não gostaria de poder pisar no acelerador e o sistema decidir: não, eu vou parar de acelerar, assim como você não gostaria disso para frenagem. Se você estivesse no piloto automático e pisasse no freio, mas ele ignorasse o comando por interpretar outra situação, isso seria um problema. Então, para deixar bem claro, a direção totalmente autônoma não é perfeita neste momento, e quando ela realmente falha, isso é algo que deve ser relatado. Isso deve ser relatado de forma enfática. Exigir um padrão elevado dessa tecnologia é exatamente como ela se torna mais segura e conquista a confiança das pessoas, e eu serei o primeiro a apontar quando ela realmente cometer um erro. Este não é um desses momentos. Errar repetidamente lembra a história do menino que gritava lobo. Se todas as falhas forem atribuídas ao software e as fontes não corrigirem, as pessoas acabam não acreditando mais nisso. Pessoas que dirigem Teslas deixam de acreditar em reportagens negativas sobre a Tesla, achando que sempre é o mesmo caso, mesmo quando o problema realmente é do software. Então esse resultado é ruim para todo mundo, e é especialmente frustrante porque essa tecnologia, quando realmente está dirigindo, pode ser incrivelmente segura. Agora rapidinho, se esse é o tipo de notícia sobre tecnologia, veículos elétricos e Tesla que você gosta de acompanhar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando esses vídeos forem ao ar. Próxima notícia de hoje, a Tesla suavizou o cronograma do seu robotáxi. Durante meses, o plano era lançar esse serviço em 7 cidades na primeira metade do ano, lugares como Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas, além de Austin. Com metade do ano quase acabando, a maioria dessas cidades ainda não lançou o serviço. Nos materiais da Tesla, a descrição das cidades restantes mudou de um prazo rígido para o primeiro semestre para algo mais vago, preparativos em andamento. Las Vegas se aproxima desse futuro com robotáxis dourados já circulando e licença para operar até 5.000 veículos no condado de Clark. O serviço que realmente está em funcionamento, no entanto, ainda é muito pequeno.
A zona não supervisionada de Austin cobre uma área grande no papel, mas só cerca de 20 carros circulam, e a maioria das viagens ainda tem um funcionário da Tesla como monitor. O que está atrasando até agora é o software. A Tesla disse que está esperando pela próxima grande versão do Full Self-Driving, a versão 15, antes de realmente expandir o serviço por todo o país. A versão 15 supostamente representa um salto de cerca de 10 vezes no tamanho do modelo, passando de aproximadamente 1 bilhão de parâmetros para cerca de 10 bilhões, então é uma reconstrução completa, não apenas um ajuste. Um modelo maior exige muito mais poder de computação no carro, por isso o foco está no próximo chip autônomo da Tesla, o IA5 previsto para produção neste ano e aumento no próximo, embora haja atrasos frequentes. O lançamento do robotáxi é simples. Carros sendo fabricados e posicionados, serviço ativo em Austin e direção não é o foco aqui. O cronograma agressivo de cidade por cidade para este ano era da Tesla, e seus cronogramas quase sempre atrasam. A grande expansão nacional aguarda a versão 15 e não deveria depender dos chips IA5, mas veremos se algo disso fará parte dessa história. Espero que o IA4 continue rodando a versão mais recente do FSD por mais alguns anos. Já a Waymo fez recall de quase 4.000 robotáxis. Mesmo se a correção for via atualização de software, trata-se de um recall formal registrado nos órgãos federais, como ocorre frequentemente com a Tesla. O motivo é que carros da Waymo entravam em zonas de construção nas rodovias. Em um trecho na região da Baía de São Francisco, 7 veículos diferentes da Waymo entraram em faixas isoladas por cones onde equipes estavam trabalhando, porque o software estava focado em evitar outros perigos e não estava reconhecendo de forma confiável a zona de construção. A Waymo iniciou viagens em rodovias em novembro, mas após incidentes, suspendeu o serviço nessas vias para buscar uma solução. Por enquanto, os carros deles circulam só nas ruas de superfície. Ao mesmo tempo, o restante da empresa está se expandindo rapidamente. Eles acabaram de lançar em Nashville. Eles expandem para mais de 20 cidades, como Londres e Tóquio, visando 1 milhão de corridas pagas por semana até o fim do ano. Esse tipo de problema surpreende, principalmente quando comentam sobre a quantidade de equipamentos nesses carros. No fim, é assim que parece quando um problema real do Full Self-Driving é bem tratado. Uma causa clara é identificada, eles fazem um recall, há uma pausa no serviço afetado e em seguida uma solução está sendo desenvolvida. A Waymo é a operadora de robotáxi mais estabelecida, mas ainda enfrenta problemas assim, lembrando que todos esses sistemas, incluindo a Tesla, passarão por situações não resolvidas. A Zoox, da Amazon, apresentou uma versão redesenhada do seu robotáxi, chamada Veículo de Intenção de Produção, que é o design final planejado para a produção em larga escala. A Zoox, da Amazon, assim como o Cybercab, criou um veículo do zero para esse fim, sem volante nem pedais. Tem formato de pequena caixa, com passageiros sentados de frente, parecendo mais uma minivan que um carro. As atualizações preparam o veículo para passageiros reais, com interior mais bonito, assentos acolchoados, cores claras e refletores reposicionados para diferenciar frente e traseira. Ter a Amazon por trás disso faz diferença porque esse é um negócio caro. Várias startups de direção autônoma faliram por falta de recursos antes da tecnologia estar pronta, enquanto a Amazon pode financiar esse setor por muito mais tempo que empresas independentes. A Zoox afirma que pode produzir até 100 desses por semana em sua fábrica na Califórnia, totalizando até 10.000 por ano em capacidade máxima. Eles estão se preparando para cobrar pelas corridas e que expandir primeiro para Las Vegas, depois para Austin e Miami. Então realmente existem 3 empresas diferentes fazendo robotáxis agora. Você tem o Cybercab da Tesla, que deve chegar em breve, além da Waymo e da Zoox da Amazon, que já apresenta números reais de produção do robotáxi dedicado. Eles ainda precisam de uma isenção federal para vender carros sem controles humanos, desafio comum a muitas dessas empresas. Próxima notícia de hoje. Na Tesla Energy, eles se uniram à SolarRun e à Renew Home para criar possivelmente a maior usina de energia do país. O detalhe é que isso não é uma usina de energia. Juntas, as 3 vão fornecer mais de 16 gigawatts de capacidade de energia flexível. Eles fazem isso usando energia de centenas de milhares de baterias residenciais, como Powerwalls e sistemas Sunrun em garagens, além de mais de 8 milhões de termostatos inteligentes. Tudo isso é por causa do boom da IA, pois os data centers precisam de muita energia. E em vez de construir uma nova usina gigante, essa rede pode contar com todas essas baterias residenciais durante as poucas horas em que a rede está sobrecarregada. Isso libera capacidade para suportar cerca de 17 grandes data centers no pico. Não há novo hardware e nem necessidade de novas terras. Também não são necessárias novas linhas de transmissão para isso. São todas baterias e termostatos que já existem, apenas coordenados entre si, então isso pode ser ativado rapidamente aqui.
As ações da Sunrun, na verdade, subiram mais de 20% com essa notícia. Construir uma usina leva anos e envolve disputas por terras e licenças, mas esse método usa baterias já pagas, tornando cada Powerwall residencial parte de um recurso energético nacional. Isso também faz parte de uma grande corrida para a Tesla Energia. Esse é um daqueles acordos que deveria ser ótimo para os proprietários, e também para a rede elétrica como um todo, mas estou curioso para ver se as pessoas vão resistir simplesmente não se inscrevendo porque não querem fazer parte de algo que viabiliza um centro de dados. Agora, isso também faz parte de uma espécie de grande corrida para a Tesla Energia neste momento. Assinaram o maior acordo europeu até agora, mais de 25 GWh de baterias Megapack para uma empresa de energia na Itália e Reino Unido, valendo até 5 bilhões de dólares. Então esse lado da Tesla opera com uma margem de lucro maior do que os carros, e continua fechando acordos enormes enquanto todo mundo está de olho nos veículos. Próxima notícia de hoje, lá na SpaceX, Elon Musk finalmente deu um nome para um dos projetos mais ousados que eles têm, uma frota de satélites de IA chamada Starlink. A SpaceX solicitou este ano o lançamento de uma constelação de até 1 milhão de satélites. A proposta do Starlink é que cada satélite funcione como um pequeno computador em órbita, operando IA no espaço com grandes painéis solares para energia. O espaço pode ser um ótimo local para usar IA futuramente. O Sol brilha constantemente, garantindo energia contínua e facilitando o resfriamento em comparação à Terra, após resolverem algumas questões científicas. Os satélites fariam um processamento pesado em órbita e depois enviariam essas respostas de volta para a Terra, o que poderia aliviar a pressão sobre os datacenters que as pessoas estão correndo para construir no solo. Os 2 satélites protótipos serão lançados no início de 2027, com a produção começando depois em nova fábrica. Como sempre, com o cronograma de Elon Musk não levaria as datas ao pé da letra, mas a direção é clara. A SpaceX quer colocar sua própria nuvem de IA no espaço. 1 milhão de satélites é um número enorme, levantando questões sobre superlotação e lixo espacial. Elon sempre disse que o espaço é maior do que imaginam, mas é justo ser cético quanto à escala e ao cronograma. A SpaceX pode buscar algo tão grande graças ao dinheiro que recebe. Eles assinaram mais um acordo de computação, desta vez com a startup de IA Reflection, que pagará 150 milhões de dólares mensais, totalizando até 6,3 bilhões de dólares em alguns anos. Eles divulgaram cerca de 100,8 bilhões de dólares em caixa apenas uma semana e meia após abrirem o capital. Então, a SpaceX está alugando capacidade de computação em terra, acumulando uma montanha de dinheiro e usando isso para tentar colocar data centers em órbita. É um ciclo que se alimenta sozinho e avança rapidamente. Próxima notícia de hoje. Na OpenAI, eles acabaram de revelar seu primeiro chip de computador, desenvolvido com a fabricante de chips Broadcom, e ele se chama Jalapeno. Atualmente, todas as empresas de IA dependem dos chips da NVIDIA, tornando-a uma das mais valiosas do mundo e dando-lhe grande controle sobre os preços. A OpenAI criar seu próprio chip é um ataque direto a isso. Jalapeno foi criado para uma tarefa específica, a inferência, que é a execução real de um modelo de IA, como quando você digita algo no ChatGPT e ele responde. O objetivo não é treinar um modelo, mas oferecê-lo a milhões de pessoas pelo menor custo possível. A economia de custos aqui é real, porque a OpenAI diz que o chip está mostrando cerca de 50% de economia em comparação com os chips de IA típicos que todo mundo usa atualmente. Eles projetaram rapidamente da ideia ao design final em 9 meses, usando sua própria IA para ajudar, o que pode ser um dos ciclos de desenvolvimento de chips mais rápidos já feitos. Isso também faz parte de um plano muito maior. A OpenAI e a Broadcom estão preparadas para lançar cerca de 10 gigawatts desses chips personalizados nos próximos anos, o que representa uma quantidade enorme de computação. É o sinal mais claro até agora de que a OpenAI quer controlar seu suprimento sem depender dos preços da NVIDIA. Os primeiros serão implantados até o fim do ano. Assim, a OpenAI se une ao Google, Amazon e Tesla, que agora projetam chips próprios em vez de comprar só da NVIDIA. Quando o gasto com computação é alto, pode ser melhor fabricar seu próprio silício. Na Apple, recebemos vazamentos claros sobre o novo iPhone dobrável. O conhecido vazador John Prosser revelou em vídeo renderizações do que seria o design final do iPhone dobrável, exibindo o aparelho fechado e aberto. Este é o primeiro iPhone dobrável da Apple, provavelmente chamado iPhone Ultra. Fechado lembra um celular robusto e aberto parece um pequeno tablet. As renderizações mostram uma construção em titânio, uma câmera dupla sem lente de zoom dedicada e um corpo com cerca de 4,5 mm de espessura quando está totalmente aberto, o que é mais fino do que o finíssimo iPhone Air da Apple. As duas cores de lançamento previstas são preto e branco. No software, Prosser afirma que a multitarefa real com tela dividida, permitindo 2 apps lado a lado, será exclusiva do Ultra.
Há também código na versão beta do iOS 27 que confirma isso, com referências ao estado e ao ângulo de dobra da tela. O preço vai ser o problema aqui, como sempre. O iPhone Ultra deve chegar por cerca de $2.000 quando for lançado em setembro, junto com a linha do iPhone 18 Pro. Muitas empresas já dobram telas, mas falta um celular que ofereça algo novo ao ser aberto. A tela dividida exclusiva dos dobráveis pode ser o diferencial que motive as pessoas a comprar este celular. Eles tentam resolver o vinco em celulares dobráveis, e veremos se a Apple será a primeira a solucionar isso no mercado. Seguindo com a Apple, a iOS 27 saiu e a principal novidade é para os AirPods. A Apple está adicionando uma interface redesenhada para os AirPods, junto com um equalizador personalizado, para que as pessoas finalmente possam ajustar o som, os graves, os médios e os agudos, em vez de aceitar o que a Apple definiu como padrão. Isso é realmente uma grande mudança e tenho certeza de que vai convencer muita gente a finalmente comprar esses fones. Os AirPods também vão ser integrados à nova Siri, a versão de IA reconstruída que a Apple vai lançar neste outono, então as pessoas poderão conversar com a assistente diretamente pelos fones de ouvido. Isso foi liberado para os modelos Pro, AirPods 4 e AirPods Max. Também houve alguns detalhes menores, como um layout mais limpo no aplicativo de clima e uma versão beta correspondente para o Apple Watch. Nada disso é enorme sozinho, mas o equalizador personalizado era muito desejado por donos de AirPods, assim como usar os fones com a nova Siri é importante para muitos clientes. Próxima notícia de hoje. Na startup Slate, eles finalmente anunciaram os preços para o seu caminhão elétrico radicalmente mais barato. Ele custará $24.950, sendo o veículo elétrico novo e a picape mais baratos à venda nos Estados Unidos. A Slate, startup de veículos elétricos apoiada por Jeff Bezos, busca simplificar ao máximo o veículo para reduzir significativamente o preço. Não tem tela sensível ao toque, não tem rádio, não tem alto-falantes e nem sequer pintura. Todos saem com o mesmo acabamento em plástico cinza. Ele se transforma. Começa com um picape de 2 lugares e pode virar SUV de 5 lugares. Esta versão SUV parte de $29.950. Assim, é um veículo acessível que pode assumir duas funções distintas. Ele tem uma autonomia de cerca de 205 milhas, o que é mais do que a 150 que eles mencionaram inicialmente. Faz de 0 a 60 em cerca de 8 segundos e tem uma velocidade máxima de 90 milhas por hora. Então, ele é bem básico, não é rápido, mas atende ao que a maioria precisa e já há demanda. Slate afirma ter mais de 180 mil reservas. As pré-encomendas foram recém-abertas e as primeiras entregas devem ocorrer no fim do ano. O desafio pode ser o mesmo de toda nova startup de carros: fabricar por esse preço e sobreviver até entregar tudo. Muitas promessas de carros elétricos baratos já fracassaram, mas a Slate tem o apoio do Bezos e uma abordagem diferente. Por isso, merece ser levada a sério. Acho que isso é o oposto da Cybertruck. Uma é de aço inoxidável, a outra é o elétrico mais barato e simples do mercado, e o modelo barato deve ter público bem maior. Vai ser interessante ver o que acontece com certos recursos, como não ter rádio nem sistema de som. Será que isso é algo que você vai melhorar através da Slate? Ou será que você vai melhorar isso depois por conta própria? Acho que a maioria das pessoas vai sentir falta de um sistema de som. Próxima notícia de hoje, lá na Rivian, o R2 acabou de ser lançado para todo mundo. A Rivian abriu o configurador online para todos, permitindo que qualquer um monte e encomende um veículo, não só os que reservaram antes. O R2 é o SUV menor e mais acessível da Rivian, feito para competir diretamente com o Model X, sendo a principal aposta da marca. A versão inicial, R2 Performance, custa cerca de $58 mil e oferece acesso vitalício ao sistema autônomo sem as mãos da Rivian. Rivian enfrenta diretamente a Tesla na direção autônoma. O R2 dirige sem as mãos em milhões de milhas mapeadas e uma atualização neste trimestre vai permitir leitura de semáforos, placas de pare, lidar com rampas e estacionar sozinho. Uma diferença é que a Rivian está colocando um sensor lidar no teto, enquanto a Tesla, claro, está apostando apenas em câmeras. Esse carro é crucial para a Rivian por questões financeiras. O R2 é o veículo de alto volume necessário para começarem a lucrar, ao invés de perder dinheiro com os caros R1. Se acertarem nisso, toda a empresa muda. Para mim, este é o lançamento de veículo elétrico mais importante do ano. A questão, como sempre, é se a versão mais barata vai chegar no prazo e se vai ser tão boa quanto a primeira. Agora na Lucid, eles estão meio que na situação oposta. Eles estão demitindo cerca de 18% do quadro de funcionários, aproximadamente 1.500 pessoas, e esse já é o segundo corte profundo em apenas 4 meses. O novo CEO, há poucas semanas no cargo, também está eliminando o diretor de operações e encerrando o segundo turno de produção na fábrica da empresa no Arizona. O principal objetivo é alinhar a produção à demanda mais fraca e economizar cerca de $158 milhões ao ano.
Os carros são excelentes, por isso é difícil ver essa situação. O Lucid Air tem ótima autonomia e um dos carregamentos mais rápidos do mercado. Fazer ótimos carros e gerir um negócio saudável são coisas diferentes, e a Lucid tem perdido muito dinheiro em cada carro vendido. Ela não está sozinha nessa situação. O mercado mais amplo de veículos elétricos nos Estados Unidos está realmente enfrentando dificuldades. Entre Ford, GM e Stellantis, as baixas contábeis, cancelamentos ou adiamentos de programas elétricos já ultrapassaram 53 bilhões de dólares. A Ford encerrou a F-150 Lightning, sua picape elétrica, no fim do ano passado, e adiou ou cancelou uma caminhonete elétrica mais barata que estava nos planos. A Stellantis continua adiando a sua RAM elétrica. Cerca de 18 montadoras estão adiando ou suspendendo planos de veículos elétricos e voltando a apostar nos híbridos. A história se repete no setor, e a demanda por veículos elétricos nos Estados Unidos passou por fases. Às vezes, ela esfriou bem mais rápido que o previsto pelas empresas, e muitos incentivos foram cortados. Eles estão desviando recursos dos programas elétricos para investir em híbridos, que atualmente vendem bem. No fim das contas, para muitas dessas empresas também, se elas não estavam tendo lucro com esses veículos elétricos, simplesmente não fazia sentido continuar quando a demanda diminuiu. E é essa situação em que eles se encontram, simplesmente voltando para o negócio de veículos a gasolina. Para mim é meio louco assistir ao mundo dos veículos elétricos agora, porque de um lado você tem a Tesla tentando escalar os robotáxis, tem uma caminhonete barata da Slate recebendo 100 mil reservas e a BYD vendendo mais do que todo mundo. Por outro lado, várias montadoras ocidentais estão recuando dos carros elétricos prometidos anos atrás. Próxima notícia de hoje. Lá na Meta, eles acabaram de lançar uma nova linha de óculos inteligentes com IA, e estão investindo pesado para tornar isso algo popular. Na verdade, agora existem 3 modelos, o Fury e o Adventurer, a partir de $299, e uma edição Kylie Jenner chamada Starfire por $399. A Meta retirou as marcas Ray-Ban e Oakley desses modelos, mesmo sendo feitas pela empresa dona da Ray-Ban. Agora são chamados Meta Glasses. O modelo Kylie Jenner é focado na moda. Tem formato mais arredondado, voz de IA feita para soar como a dela, estojo de carregamento com espelho e ponte de metal no nariz projetada para remover maquiagem facilmente. A Meta claramente mira no público em geral, não apenas nos primeiros adeptos de tecnologia. Toda a linha oferece mais de 8 horas de bateria, alto-falantes abertos, 6 microfones e os modelos podem vir com lentes de grau. Já estão à venda em lojas como Best Buy e LensCrafters. Óculos inteligentes viraram a nova disputa tecnológica. Meta aposta em preço e celebridades, enquanto Apple, Samsung e Google desenvolvem seus próprios modelos. Depois há os óculos Snap, extremamente caros e que ficam engraçados no rosto. De qualquer forma, todas essas empresas estão correndo para colocar um assistente de IA bem no seu rosto que possa ver o que você vê. Agora, lá na Nvidia, eles acabaram de se juntar ao fabricante chinês de robótica Unitree para lançar um projeto aberto e compartilhado para construir um robô humanoide, e as pessoas já estão chamando isso de o Android dos robôs humanoides. Ao invés de cada universidade e startup criar um humanoide do zero, a Nvidia oferece um projeto de referência completo para que possam usar. Ele é construído sobre um corpo de robô da Unitree com mãos de 5 dedos que realmente conseguem sentir o que estão tocando, e funciona com o computador e o software de robótica da Nvidia. Ele será enviado para instituições de pesquisa este ano, incluindo Stanford, e a Unitree deve começar as entregas em outubro. A Unitree ganhou destaque ao superar uma etapa importante para abrir capital, e seus robôs variam de alguns milhares a mais de $500 milhão. Essa é uma aposta bem diferente da que a Tesla está fazendo, porque eles estão projetando um robô Optimus totalmente internamente, usando a mesma IA que roda nos carros deles. A Nvidia faz o oposto, oferece o mesmo ponto de partida para todos e permite que milhares de equipes desenvolvam a partir disso. Isso mostra como a área está evoluindo rapidamente. Quando existe uma plataforma comum sobre a qual todos podem construir, o progresso acontece muito mais rápido do que quando cada empresa está isolada trabalhando em seu próprio projeto. Foi o que aconteceu com os celulares quando o Android deu a todos uma base para começar. Por fim, hoje temos algumas menções rápidas. A atualização mais recente do software da Tesla adicionou um recurso de segurança útil, um alerta de ponto cego enquanto você está estacionado. Ao abrir a porta e detectar ciclista ou carro atrás, o veículo emite aviso sonoro e bloqueia a porta na primeira tentativa, ajudando a evitar acidentes desse tipo. Isso já existia, mas agora será expandido para outros carros. O modelo IL de 3 fileiras segue com lançamento previsto nos Estados Unidos para este outono, mas surgiu um detalhe sobre a Austrália. A Tesla lança seu novo sistema de direção autônoma para outros carros, mas mantém o modelo IAL em espera para validação extra. Isso pode ser bem frustrante com os novos veículos da Tesla.
A Starlink da SpaceX expande sua presença já instalada em mais de 80 navios de uma das maiores empresas marítimas e agora também no Wi-Fi de uma grande companhia aérea espanhola, a primeira do país a adotá-la. A Tesla ultrapassou 82 mil Superchargers no mundo e inaugurou seu milésimo na Austrália, mostrando como a rede já se expandiu além dos Estados Unidos. A Samsung agendou para 22 de julho em Londres, seu próximo evento de dobráveis, onde o Galaxy Z Fold 8 deve ser lançado por cerca de $2.000, enquanto a Apple se prepara para lançar seu dobrável. Confira as últimas notícias sobre tecnologia, veículos elétricos e Tesla. Para ver minha análise sobre o avanço da Tesla em data centers, acesse o vídeo pelo link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.